A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia bíblica, obrigado a você que acompanha a nossa programação pela Rede Brasil, ou seja, através da televisão ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é cristão, se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado, que você tenha um conhecimento mais detalhado, mais aprofundado do conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Lembre-se disso, Jesus veio ao mundo para dar a sua vida por nós, para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e a decisão mais importante que um ser humano pode tomar nesta terra, nessa vida, é exatamente receber Jesus como seu Salvador pessoal. Agora, se você já foi evangélico, por alguma razão você parou na caminhada, quer seja uma decepção, uma frustração, uma tentação, não sei. Mas por alguma razão você parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar à casa paterna, fazer como o filho pródigo, voltar à casa paterna, com certeza Deus está de braços abertos, pronto para te receber como filho mais uma vez. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias e, de uma forma mais específica, nós estamos estudando sobre o ministério profético do Antigo Testamento. Em programas anteriores, nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre o ministério profético de Samuel, do profeta Natã, do profeta Aías, profeta Micaías, profeta Elias, profeta Eliseu, e estudamos também algumas profecias de alguns profetas anônimos, né? Aqueles profetas que profetizaram, mas não foi registrado o nome desses profetas, e no último programa registramos também uma profecia de Jaaziel, que não é necessariamente um profeta, mas que profetizou um momento muito específico durante o reinado do rei Josafá. E hoje nós vamos tornar a estudar uma profecia do ministério profético de Elias, né? Por incrível que pareça, né? Nós estudaremos uma profecia que foi deixada por escrito antes da sua transladação. Então, as profecias que estudamos durante o ministério profético de Elias, né? Iniciando lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, até o início do segundo livro dos Reis, que foi a ocasião que Elias foi trasladado, foram profecias proferidas por Elias enquanto ele estava na terra. Mas hoje nós vamos estudar uma profecia que ele deixou por escrito, apesar de nós não termos muitos detalhes de quem registrou, com quem ficou essa profecia, mas a verdade é que depois da morte do rei Josafá, o seu filho Jeorão tornou-se agora o rei de Judá, rei de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E foi localizada, alguém leu para o rei Jeorão uma profecia que havia sido deixada por Elias antes da sua transladação. Abre a tela, por gentileza. O título desse assunto que vamos estudar hoje, né, o título da nossa aula, o tema da nossa aula hoje é a impiedade do rei Jeorão e o castigo de Deus. Agora, detalhes, que coisa interessante. Vamos estudar uma profecia lá do ministério do profeta Elias. Por quê? Porque foi uma profecia que foi deixada por Elias antes da sua transladação ao céu. Pode passar a tela, por favor? Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim: após a morte do rei Josafá, seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Porém, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois matou todos os seus irmãos e alguns príncipes de Judá à espada, e induziu o povo de Deus à idolatria.
ele então recebeu uma sentença dada por Deus através de uma carta deixada pelo profeta Elias antes de sua trasladação, que continha o anúncio do castigo de Deus. O rei Jeorão foi derrotado pelos filisteus e pelos arábios, que levaram todos os seus bens, inclusive suas mulheres e seus filhos. Além disso, ele foi ferido de uma doença incurável, morreu sem deixar saudades e não teve sequer o direito de ser sepultado com os reis de Israel, conforme o segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículos 1 até o versículo 20. Então, que coisa interessante, observe. Nós vamos estudar um pouco do reinado do rei Jeorão. Vamos explicar o que foi que houve depois da morte do rei Josafá. Mas a ênfase da nossa aula não é necessariamente o rei Jeorão, mas a ênfase que vamos dar é essa profecia, já que estamos estudando sobre o ministério profético, né? Quero deixar bem claro que o nosso objetivo não é estudar a história dos reis de Israel, não. Nosso objetivo é estudar as profecias, o ministério profético. E como essa profecia foi deixada por Elias, não é? E veio à tona durante o reinado de Jeorão, então, para nós compreendermos a profecia, nós precisamos falar um pouco sobre o rei Jeorão. Quem era o rei Jeorão? Então, essa carta, né, com certeza era uma profecia que Deus deixou para Elias. Elias registrou essa profecia, ela ficou guardada, ficou registrada, alguém guardou, alguém preservou para ler no momento oportuno. E para nós entendermos essa profecia, porque se eu ler apenas a profecia, nós não vamos entender o contexto. Então eu preciso explicar um pouco sobre o reinado de Josafá, eu preciso explicar um pouco sobre o reinado de Jeorão, para entender o significado desta profecia que foi deixada por Elias. Passa a tela, por gentileza, vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Depois Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Bem, eu gostaria de relembrar o que nós dissemos no programa anterior, né? Nós já vimos que Josafá foi um dos bons reis de Judá. Nós lemos, né? Nós falamos sobre isso, que Deus abençoou a Josafá, Deus abençoou o povo de Judá, porque Josafá andou nos caminhos de Davi. Josafá não foi um rei pagão, idólatra. Josafá não adorou a outros deuses, pelo contrário, ele aboliu a idolatria de Judá, ele buscou ao Senhor, ele guardou os seus mandamentos. Além disso, o rei Josafá ordenou que os sacerdotes, os levitas, ensinassem a lei do Senhor nas cidades de Judá, de forma que veio um temor do Senhor sobre todo o Judá. Eu gostaria de lhe convidar para você abrir a sua Bíblia, para nós lermos esse texto, segundo o livro das Crônicas. Nós vamos perceber aí, no capítulo de número... Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 17. Se você estiver com a sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos que traz aqui uma síntese do que foi o reinado de Josafá. Capítulo 17, versículo 3, diz que o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Você sabe disso, que Davi foi um referencial. Os bons reis foram aqueles que andaram no caminho de Davi. Os maus reis foram aqueles que andaram no caminho de Jeroboão. Então Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins, ou seja, ele não foi idólatra. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então ele foi um bom rei, um homem temente a Deus. O versículo 5 diz que o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância.
e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. O versículo 12 diz: cresceu, pois, Josafá, e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições de Judá. Enfim, então foi um reinado muito próspero, muito abençoado. Não só Josafá, mas toda a nação de Judá, ela foi abençoada durante o reinado de Josafá. E por quê? Simples. Porque Josafá andou nos caminhos de Davi. Josafá buscou a Deus. Josafá não foi um mau rei, não foi idólatra, não foi mau, não foi cruel. E a nação inteira foi abençoada. Se você é aluno dessa aula de profecia, você já sabe disso. Que o segredo da prosperidade, nós vamos perceber isso na história de Israel. Não era ter os melhores generais, não era ter os melhores soldados, não era ter os melhores planos de governo, não. O segredo estava em buscar a Deus. Pode ler a história dos reis de Israel. Israel teve 42 reis. Eu vou relembrar, você já sabe, mas eu vou relembrar. 3 reis reinaram sobre o Reino Unido. Saul, Davi e Salomão reinaram sobre as 12 tribos. Depois de Salomão, o reino dividiu-se. Jeroboão ficou com o reino do norte, 10 tribos, e Reoboão ficou com Judá e Benjamim. Então, dividiu-se aí então o reino, né? Reino do norte e reino do sul. O reino do norte teve 19 reis, todos eles foram maus, todos eles foram ímpios, todos eles foram cruéis. Já o reino do sul, Judá, Benjamim, teve 20 reis. Na verdade, 12 homens e uma mulher, porque Atalia chegou a reinar de forma indevida, mas reinou. Então, se somarmos, dá 42 reis. Exatamente 42 reis. Desses 42, apenas 10 foram bons reis. Então você vai perceber que o período em que Judá prosperou, em que Deus abençoou a nação, em que Deus deu livramentos, foi exatamente no período dos bons reis. Joás, Josias, no período do rei Asa, do rei Ezequias, Josafá. Então foram bons reis que reinaram em Judá. Então o segredo da prosperidade da nação, da bênção de Deus, estava exatamente devido à forma que o rei conduzia a nação. Você sabe disso. Os bons reis eram aqueles que traziam o povo para perto de Deus. E os maus reis eram aqueles que conduziam o povo à idolatria. Então eu posso dizer que o filho de Josafá, Jeorão, tinha tudo para ser um bom rei. É interessante nós observarmos isso, que o rei Jeorão, ele chegou a ser corregente do rei Josafá durante 5 anos. Se você ler, por exemplo, no 2º livro dos reis, se você estiver com a sua Bíblia, leia, por gentileza. É importante você acompanhar essa aula com a sua Bíblia. 2º livro dos reis, capítulo de número 8, o versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: e no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Então Jeorão tinha tudo para ser um bom rei. Ele tinha o exemplo de um homem bom, de um homem piedoso dentro da sua casa. Ele foi corregente com o seu pai. Ele reinou juntamente com o seu pai durante aproximadamente 5 anos. Era tempo suficiente para aprender, era só dar prosseguimento, era só dar continuidade. Que coisa interessante! Josafá foi um bom rei, aboliu a idolatria, trouxe a nação para perto de Deus, instituiu sacerdotes e levitas para ensinar a lei do Senhor em todo o Judá. E Jeorão teve a oportunidade de ser o corregente. Professor, o que é corregente? Reinar junto com ele, reinou junto com Josafá durante 5 anos. Porque houve ocasiões em que o rei morria e o seu filho ainda assumia o trono, ainda criança, que não tinha experiência. Jeorão não. Ele teve a oportunidade de reinar durante 5 anos com o seu pai.
Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Ele não seguiu o bom exemplo de Josafá. A história do rei Jeorão foi marcada por pecados, por idolatria, por crueldade, por maldade, por assassinatos. E qual é o resultado disso? Claro, castigo. Qual é o tema da nossa aula hoje? A impiedade do rei Jeorão. E qual é o resultado dessa impiedade? Castigo de Deus. Vai esperar o quê? Bênção? Claro que não. Vai esperar castigo, juízo. Passa a tela, por gentileza. Deixa eu reler o versículo 1, só para a gente dar continuidade. Deixa eu reler. Depois, Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Por quê? Porque ele era o primogênito. Veja o que diz a palavra de Deus. Versículo 2. E teve irmãos, filhos de Josafá, ou seja, Josafá teve vários filhos. Além de Jeorão, ele teve um filho chamado Azarias, outro chamado Jeiel, outro chamado Zacarias, outro chamado Azariel, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Mas observe, traz a tela, que Josafá foi um rei que procurou agradar a Deus, servir a Deus e procurou ser justo. Você sabe o que foi que Josafá fez enquanto estava vivo? Deu presentes aos filhos. Todos eles foram abençoados, mas ele deu o reino a Jeorão. Sabe por quê? Porque ele era o primogênito. Até nisso nós vamos ver a integridade do rei Josafá. Ele deu presentes aos filhos, mas o reinado ele deu a Jeorão, porque era o seu primogênito. Ou seja, era o sucessor direto do reino. Passa a tela, por favor, para nós conferirmos o que diz a Bíblia. E seu pai, quem? Josafá, lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão porquanto era primogênito. Traz a tela. Então, Josafá foi um homem justo, um homem que procurou presentear os seus filhos, né? Vamos dizer assim, compartilhar a herança, as riquezas que ele tinha, compartilhou com os seus filhos, mas claro, Jeorão era o filho mais velho, era o primogênito, então ele colocou Jeorão como seu herdeiro, como seu sucessor, sucessor do trono de Judá. E o que foi que Jeorão fez? Mesmo tendo um exemplo de um homem bom, de um homem piedoso, de um homem temente a Deus, ele fez o inverso, tudo o contrário que o seu pai fez. Infelizmente, a história dos reis de Israel mostra isso. Às vezes, um mau rei, o seu filho era um bom rei. E às vezes era um bom rei, mas o seu filho foi um mau rei. A história de Judá, de Israel, é cheia de altos e baixos. O reino do norte não, era só decadência. O reino do norte, todos os 19 reis foram maus. Mas em Judá a gente percebe, né, essa oscilação. Via um bom rei, depois via outro mau rei, depois outro bom rei, e assim havia uma certa oscilação. Altos e baixos, a história do reinado de Judá. Passa a tela, por favor. Aí diz assim, e subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, olha, veja que crueldade, veja que maldade, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Veja a crueldade de Jeorão. Ele mandou matar os irmãos, matar os príncipes, ou seja, todo aquele que porventura fosse uma ameaça para ele, ele mandou matar. É claro que eu preciso informar isso, né, para a gente entender melhor o contexto. É claro que a história de Judá, de Israel, foi marcada por conspirações, em que algumas vezes, até a própria Atalia, ela mandou matar a família real. Nós vamos ver isso no próximo programa. Joás foi guardado, né, por Joiada, de uma forma miraculosa. Deus preservou a vida de Joás, mas Atalia mandou matar a família real. Então havia na história de Israel, de Judá, infelizmente, essas conspirações, mas não há nenhum registro bíblico de que os filhos de Josafá, que eram irmãos de Jeorão, tivessem tentando alguma coisa contra ele, tivessem armando alguma cilada, alguma emboscada, alguma conspiração.
não havia indícios de nenhuma ameaça. Mas veja a crueldade dele, ele mandou matar os irmãos, ele mandou matar os príncipes de Judá, numa forma de causar um certo pavor, um certo medo na nação. Ele quis impor respeito através do uso da violência. É como se ele tivesse amedrontado ou com medo de seus irmãos conspirarem contra ele e usurpar o reino. Detalhes, ele era o primogênito, ele recebeu o reinado junto, não é, com o seu pai, ele foi corregente do seu pai, não havia motivos para ele estar com medo, mas isso mostra o quê? A crueldade, a maldade. E eu quero fazer uma aplicação aqui. Infelizmente, essa é a verdade. Existem muitos Georão em nossos dias. Você entende o que eu estou dizendo? Não entende? Quando eu digo que existem muitos Georão, eu não estou dizendo pessoas que têm o mesmo nome, não. Eu estou dizendo pessoas assim, de índole má. Às vezes o pai é um homem de bem. Às vezes o pai é um homem de Deus, mas ele é um coração mau, cruel, perverso, violento. Essa é a verdade. Eu posso dizer isso sem medo de errar. Existem homens de Deus, santos homens de Deus, que têm filhos assim como Georão, perversos, maus, cruéis. Existem homens de Deus que ensinou a palavra de Deus aos filhos, educou os filhos no temor do Senhor, mas às vezes Satanás, o príncipe das trevas, encontra espaço no coração dessas pessoas perversas, dessas pessoas más, que entram no mundo do crime, das drogas, da violência, que são capazes de tirar a vida da sua própria família. A mídia mostra isso. Vez por outra nós vemos aí a mídia registrando pessoas, exemplos de pessoas que tiraram a vida de seus próprios pais ou de seus próprios familiares. Sabe o que é isso? É Satanás no coração das pessoas. Encontra, claro, brecha e aí se utiliza dessas pessoas. Infelizmente, não é? A história do reinado de Jeorão deveria ser uma continuidade do reinado de Josafá. Ele deveria dar prosseguimento ao reinado de Josafá, aquele reinado de paz, de prosperidade, de progresso, de riquezas, não é? Da bênção de Deus, trazer a nação para perto de Deus. Mas, infelizmente, ele, depois que tornou-se rei de Judá, depois da morte do rei Josafá, o que foi que ele fez? Matou seus irmãos num ato de covardia, de crueldade, de maldade daquele homem chamado Jeorão. Passa o texto, por favor. E aí o que acontece? Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Posso dizer sem medo de errar, traz a tela. O reinado dele poderia ser mais longo, ele poderia viver mais, ele poderia ter um reinado muito próspero, ele poderia viver muitos anos, mas só foi 8 anos. Por quê? Porque Deus sentenciou, porque Deus tomou providência. E eu já disse aqui, mas eu torno a dizer, alguém pode escapar da justiça humana, que é falha, nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo cheio de corrupção, em que muitas pessoas são subornadas, em que muitas pessoas que usam torga recebem presentes para anular ou cancelar a sentença, mas é impossível que alguém escape da justiça divina. Da justiça humana alguém pode falhar. Eu digo isso com muito respeito aos juízes, aos magistrados do nosso país, não é? Se é que algum está me ouvindo. Porque eu sei que existem homens sérios, eu sei que existem cidadãos de bens, eu sei que existem pessoas honestas que não se deixam subornar, que não recebem presentes, mas eu sei disso também. Existem pessoas de índole má, que são cruéis, que são perversos, que são capazes de culpar o inocente e inocentar o culpado em troca de presentes. E você sabe disso melhor do que eu. Você sabe disso. Mas a justiça de Deus, ninguém escapa. Jeorão matou seus irmãos, matou os príncipes, mas não escapou da sentença divina. Abre a tela, por gentileza. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe.
porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, ele foi influenciado pela sua esposa. Ele casou-se com Atalia, que era filha de Acabe. Isso, assim como Acabe foi influenciado por Jezabel, eu posso dizer que Jeorão foi influenciado exatamente pela sua esposa, filha de Acabe, que era Atalia. E eu já disse aqui, tomando por base a palavra de Deus, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Assim como a Bíblia registra exemplos de homens perversos, maus, registra também a história de mulheres más, mulheres perversas, como foi Jezabel e como foi Atalia, que influenciaram seus esposos para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passa a tela, por favor. E o que acontece? Ele também fez altos nos montes de Judá, ou seja, aquela idolatria abolida por Josafá, Jeorão trouxe de volta e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém e até Judá impeliu a isso. Olha que coisa terrível. Josafá acaba a idolatria, Jeorão traz de volta o que não presta. Mas Deus não dormita, Deus não dorme. Passa a tela, por favor. É o que acontece. Então lhe veio um escrito da parte do profeta Elias, que dizia, olha, eu não sei dizer ao certo, traz a tela. Eu não sei dizer ao certo, porque a Bíblia não diz quem foi que leu essa profecia. Eu não sei quem preservou. Alguns teólogos, historiadores acreditam que Elias, antes de ser trasladado, deixou com Eliseu, o seu sucessor. Eu não sei se essa profecia estava registrada, estava em alguma das escolas dos profetas. Eu não sei se foram os escribas, se foram os sacerdotes. Eu não sei quem leu, mas alguém chegou para Jeorão e disse assim, olha, tem uma carta aqui deixada por Elias. O que foi? Elias, antes de ser trasladado, porque a gente não crê em psicografia, né? A gente não crê nisso. Então é como se alguém, claro que não era um papel como esse, né? Mas alguém vai e traz ali uma espécie de um pergaminho. Diz assim, olha, rei Jeorão, tem uma mensagem de Deus para ti aqui, vice. E quem foi que deixou? Foi Elias. Elias deixou por escrito. E o que é que diz? Vamos ler? Vamos ver o que é que diz a sentença, o decreto da parte de Deus? Abre a tela, por gentileza. Diz assim, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Passa a tela, por favor. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel. Lembra disso, que eu disse que todos os reis de Israel foram maus? Os 19? Pois é, não teve nenhum bom. Dos reis bons, o texto cita 2, Asa e Josafá. E fizeste corromper a Judá e os seus moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Olha que coisa interessante. Deus não dormita. Deus não dorme. Deus mandou dizer assim, você matou seus irmãos que eram melhores do que tu. Não havia motivos para você tirar a vida dos seus irmãos. Porque eles não iam conspirar contra ti. Eles não iam te fazer mal. Sabe por quê? Porque eles eram melhores do que tu. Passa a tela, por favor. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo. Aí você pergunta, professor, por que é que Deus vai afligir o povo? Porque o povo seguiu o exemplo do rei. O povo entrou no caminho da idolatria, da perversidade. Aí diz, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Sabe o que estava escrito? Vai vir castigo de Deus. Vai vir juízo de Deus. E eu digo sem medo de errar. Se chega um rei, um governante, e manda abolir a idolatria, afasta tudo aquilo que não agrada a Deus, traz o povo para perto de Deus, e depois desse rei, desse governante, vem outro mau, perverso, cruel, que traz de volta aquilo que foi abolido. Aí eu pergunto,
Você vai esperar o que? A bênção de Deus, é? Você vai esperar progresso, vitória, prosperidade? Não espere que não vem. Porque o que vai determinar o progresso, a prosperidade de uma nação, não é ter o melhor ministro da economia, não é ter os melhores ministros, né, nas demais áreas do governo, não é ter os melhores deputados e senadores da Câmara, no Senado, não! O que vai determinar a bênção de uma nação é trazer o povo para perto de Deus. É buscar a Deus, a palavra de Deus, os princípios, a lei de Deus. Não tem como a nação prosperar se estiver comprometida com idolatria, com paganismo, com pecado. A história de Israel diz isso. E você sabe que essas histórias desses reis foram registrados, foram escritos para servir de alerta para nós, de advertência para nós. Porque a bênção, ela provém de Deus, é Deus que faz chover, faz a terra brotar, a semente, né, crescer, faz a lavoura, a agricultura prosperar. A bênção, acima de tudo, ela vem de Deus. Uma nação pode ter os melhores economistas, pode ter os melhores governantes, mas se estiver fora do padrão estabelecido na palavra de Deus, nem espere bênção nem prosperidade. Quer ver um exemplo disso? Eu vou dizer, uma nação que se opõe a Israel não tem como atrair as bênçãos de Deus. Vai atrair o quê? Castigo. E qual era a sentença que Deus deixou? É como se Deus dissesse assim, antes da transladação de Elias. Porque o personagem principal aqui, na verdade, é Elias. Eu estou falando de Jeorão, mas o personagem principal é Elias. É como se Deus dissesse assim, Elias, olha, depois de Josafá, um filho dele chamado Jeorão vai reinar. E ele será mau. Ele será perverso, ele será cruel. Ele vai matar os seus irmãos. E eu quero deixar uma profecia aí por escrito. Não sei se foi Elias que escreveu, não sei se foi um dos filhos dos profetas, não sei se ele deixou isso com Eliseu, não sei detalhes. Mas uma coisa eu sei, antes da sua transladação ficou lá a sentença, o decreto, a profecia registrada. E alguém guardou, alguém preservou, alguém trouxe à tona para o rei saber, para o rei tomar conhecimento. E alguém teve a coragem, não sei se foi um sacerdote, um escriba, não sei, um levita, um profeta, alguém dos filhos, não sei quem leu. Mas alguém trouxe à tona o castigo, Deus anunciando o castigo ao rei Jeorão por causa do seu pecado. Abre a tela mais uma vez. Mas assim, tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas. Olha, não vai ser só o teu povo, não vai ser só os teus filhos, não vai ser castigado somente tuas mulheres e toda a tua fazenda, mas tu terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas. Deus vai te castigar com uma enfermidade que não tem médico, não tem doutor que resolva, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Deus estava dizendo, tu vai morrer assim aos poucos, uma doença que Deus vai colocar, porque Deus é assim. Ele tem o poder de sarar, mas ele tem também o poder de colocar enfermidade em pessoas ímpias, más, cruéis. Passa a tela, por favor. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios. Olha que coisa interessante. Glória a Deus. Olha, tem guerras. Nós estudamos isso no programa anterior, baseado no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Quando os amonitas, os moabitas, os edomitas, que eram os da montanha de Seir, guerrearam contra Josafá. Ali não existe registros de que foi Deus que despertou aqueles inimigos, nem foi por nenhuma ação má do rei Josafá, não, foram os inimigos que vieram contra Josafá. Mas agora é Deus quem desperta os inimigos. Olha que coisa interessante. É como se Deus fosse lá para os filisteus, lá para os arábios, e dissesse assim, olha, levantem-se, preparem seus exércitos para lutar contra o rei Jeorão. Passa a tela, por favor, abre a tela. Despertou, não volta, por favor. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios. Professor, o senhor pode explicar melhor? Posso. É como se Deus dissesse assim, atenção, exército dos filisteus,
Atenção, exército dos arábios, preparem-se para a peleja e vão guerrear contra o rei Jeorão. Abre a tela, por favor. Questão da banda dos etíopes. E agora, essa imagem meramente ilustrativa, como o rei Jeorão vendo aqueles exércitos treinados, preparados, vindo para lutar, para guerrear contra ele. Passe a tela, por favor. Estes subiram a Judá e deram sobre ela. Olha aí, olha o castigo de Deus, olha o resultado da idolatria, do paganismo e da violência de Jeorão. E levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres. Jeorão teve o desprazer, a tristeza, a angústia na alma de ver os seus filhos e as suas mulheres sendo levadas como escravos, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. Juízo, castigo de Deus, sentença de Deus. Passa a tela, por favor. E depois de tudo isso, ou seja, depois que ele viu levar as suas mulheres, seus filhos, seus bens, sua fazenda, como se não bastasse as perdas afetivas e os bens materiais, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Sabe por quê? Não é porque a medicina não estava evoluída, não. Foi porque é Deus que colocou a enfermidade. Foi Deus que castigou, puniu. Não foi isso que Deus deixou escrito através de Elias, antes de Elias ser trasladado? Deus cumpriu. Simplesmente Deus cumpriu a sua palavra. Abre a tela, por favor. E sucedeu que depois de muitos dias, o que é que eu entendo aí? Ele passou muitos dias sofrendo com aquela enfermidade. E chegado ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença. E morreu de má enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara a seus pais. Ele não teve o prazer de o povo queimar aromas depois da morte dele. Passa a tela, por favor. Era da idade de 32 anos. Olha, jovem ainda, 32 anos, quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos, ou seja, ele morreu aos 40 anos. E foi-se sem deixar saudades. Olha que tristeza. Traz a tela. Infelizmente tem pessoas assim. Existem pessoas que, assim como Jeorão, vão e não deixam saudades. Tem pessoas assim, más, ímpias, cruéis, perversas, que quando morre não deixa saudade. Essa é a verdade. Às vezes a família não tem nem motivo para chorar pela morte de alguém. Por quê? Porque não deixou saudades. Não deixou um grande legado. Diferente de Josafá, que deixou um grande legado, que foi um bom rei, que Deus fez a nação prosperar nos dias de Josafá. Jeorão, seu filho, que tinha tudo para ser um bom rei, partiu sem deixar saudades. Mas não só isso. Veja o que o texto diz, abre a tela, por favor. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Esse homem mau, esse homem perverso, esse homem cruel chamado Jeorão não teve o prazer de ser sepultado nos sepulcros dos reis. Nós vamos perceber. Traz a tela, por favor. Por quê? Porque foi um homem mau, foi um homem perverso, foi um homem cruel. E eu posso dizer que a história hoje se repete. E eu posso dizer que a história do rei Jeorão, ela se repete em nossos dias. Existem pessoas assim, como Jeorão. Às vezes são filhos de homens de Deus, de pessoas de bem, mas são maus, são cruéis, são perversos, são violentos. E às vezes essas pessoas têm um coração obstinado. Veja, observe que coisa interessante, que quando foi lida a sentença, observe que não houve choro, não houve lágrima, não houve arrependimento. Você assistiu o programa sobre o rei Manassés? Que Manassés começou o rei de uma forma terrível, cruel, perverso, mau. Até seus filhos ele ofereceu a Moloque. Mas no final da sua vida, ele teve uma experiência com Deus. Ele reconheceu que o Senhor é Deus
Deus lhe restituiu o reino e ele aboliu a idolatria. Eu pergunto, o registro da história de Jeorão, você vê sobre lágrima, choro, gemido, arrependimento, vestido de pano de saco de cinza? Não. Por quê? Porque era um homem obstinado e o seu fim foi trágico. Por quê? Porque não andou nos caminhos de Davi, não andou nos caminhos de Josafá, seu pai. Infelizmente, passou por essa vida, morreu sem deixar saudades.